Bom, pessoal, vamos estar vendo agora outros desenhos que a gente pode estar fazendo. Lembrando que dentro do estudo de geometria, nós sabemos que nós temos as figuras geométricas planas e as espaciais. Nas figuras geométricas planas, podemos citar aí algumas figuras conhecidas como quadrado, retângulo, triângulo, o próprio círculo, trapézio, losango e hexágono, entre outros. Todas as figuras se caracterizam por ser figuras criadas no plano. E o interessante é que nós podemos utilizar dos conhecimentos aqui de desenho técnico para vir estar construindo essas figuras aqui na folha. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um paralelogramo com medidas de, por exemplo, 10 centímetros e 4 centímetros, formando entre esses dois lados um ângulo de 60 graus. Bom, então, inicialmente vamos estar marcando aqui com o uso da régua T, a medida aqui na escala de 1 para 100, o valor de 10 centímetros. E como eu desejo formar um ângulo aqui de 60 graus, eu poderia muito bem só vir aqui, colocar aqui o esquadro nessa posição aqui e traçar, que eu já teria basicamente o meu ângulo de 60 graus. Mas eu também posso estar usando aqui o transferidor. No transferidor, você deve escolher um dos lados para estar colocando aqui o centro desse transferidor. Então vamos supor que eu queira colocar nesse ponto aqui. Eu vou unir aqui o vértice a esse centro do transferidor e a minha reta, ela tem que estar, a minha semi-reta, ela tem que estar passando pelo ponto zero. Bom, como eu quero aqui um ângulo de 60 graus, eu vou contar daqui no sentido anti-horário até o valor de 60 graus. Então, eu posso marcar tanto aqui como aqui fora. Então, marcando aqui esse ponto, eu já posso aqui traçar uma linha. Só que eu preciso marcar esse outro lado aqui do meu paralelogramo com uma medida de 4 centímetros. Aí agora, com o uso da régua T, eu vou movimentar aqui a régua. Eu vou estar traçando uma linha paralela a essa linha que foi feita aqui embaixo, cuja medida é 10 centímetros. Lembrando que aqui é 4 centímetros e esse aqui é um ângulo de 60 graus. Bom, para você vir a fazer agora a outra demarcação da outra linha, você pode estar fazendo a mesma coisa com o uso aqui do transferidor, marcando novamente aqui o valor de 60 graus, contando desse ponto para trás, que seria aqui, e aí você vai traçar a sua linha, delimitando aqui o lado. Mas eu também posso fazer o uso do esquadro, já que eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo conhecido, eu posso estar aqui movimentando o esquadro para chegar à medida que eu desejo. Então, basicamente é isso aqui. Uma coisa também interessante seria, na verdade, essa régua geométrica aqui, que ela tem aqui já algumas formas pré-definidas, como por exemplo aqui um quadrado, um retângulo, o paralelogramo, um triângulo retângulo aqui, um triângulo equilátero, um triângulo isósceles, aqui a formação de um cone, desde que você faça também a parte de baixo aqui, aqui o cilindro e assim por diante. Então, se eu quero, por exemplo, fazer aqui o desenho de
de um hexágono. Eu simplesmente venho aqui e traço o meu desenho. Uma coisa que nós vamos ver também é a respeito das figuras e as escalas de ampliação e redução. Então, imagine que eu tenho aqui essa figura. Se eu for medir aqui, eu vou ter, na verdade, como cada tracinho desse aqui no meu escalímetro, na escala de 1 para 100, ele equivale a 10 centímetros. Então, eu posso estar contando aqui até esse ponto. Eu vou perceber que ele tem aqui, na verdade, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, seria que, na verdade, 1,30 m. Então, esse valor aqui equivale a 1,30 m, que em centímetros, se eu fosse usar aqui a régua, ele estava dando aqui 1,3 centímetros. Então, com certeza, como isso aqui é um hexágono regular, os demais lados também vai medir 1,3 centímetros. Então, imagine que eu queira ampliar essa figura aqui. Então, observando aqui a escala de 1 para 100, comparando ela com a escala de 1 para 50, pode perceber que na escala de 1 para 100, cada tracinho desse equivale a 10 centímetros. Se você comparar a escala de 1 para 100 com a escala de 1 para 50, você vai perceber que a escala de 1 para 50 é maior. Ou seja, essa medida aqui, a escala de 1 para 100, 1 metro, aqui está sendo representada por um tamanho bem menor. Então, se eu desejo fazer essa mesma figura em uma escala de 1 para 50, eu estou, na verdade, aqui ampliando essa figura. Então, se eu marcar aqui Se eu marcar aqui 1,3 metros na escala de 1 para 50, eu tenho aqui 1,5 e cada tracinho desse aqui equivale a 10 centímetros. Então, eu tenho 1,10, 1,20, 1,30. Então, seria nesse ponto aqui. Então, aqui seria 1,3. Se eu quisesse continuar fazendo aqui esse desenho, eu preciso lembrar que o hexágono ele tem aqui, na verdade, um ângulo de 120 graus. Isso acontece em todos os lados da figura. Então, uma maneira de você fazer essa figura seria você marcar aqui, por meio do transferidor, uma medida de 120 graus. Você vai fixar aqui esse primeiro ponto no centro do transferidor, alinhou aqui com 0 e você vai traçar 120 graus como sendo esse valor aqui, partindo desse lado. Se você for medir a partir do lado oposto, contando também 120 graus para esse lado, nós vamos ter aqui o ponto sendo nessa direção. Então aqui agora eu posso imaginar que o meu lado, ele vai passar por aquele ponto, por esse ponto aqui. Eu vou fazer bem fraquinho aqui para você entender. Nessas duas linhas que eu tracei aqui mais fraco, eu devo medir novamente 1,3 metros. Do outro lado, vai seguir a mesma coisa. Repare que eu já estou começando a construir o meu hexágono de uma maneira ampliada. Como a escala de 1 para 100, comparada com a escala de 1 para 50, equivale a metade, então a medida que eu vou encontrar aqui vai ser o dobro da medida que eu tinha anteriormente. Então eu posso agora imaginar novamente aqui nessa linha, vou fixar aqui agora de novo nesse ponto aqui e vou alinhar com 0 e vou contar 120 graus
no sentido anti-horário. Então, 120 graus estaria nesse ponto aqui. Então, eu posso vir aqui e já traçar a minha linha. Então, aqui eu devo contar aqui também 1,3 metros. Vou fixar agora nesse outro lado aqui o ponto central aqui, mais uma linha. E vou medir 1,3 metros. Vou fechar o meu hexágono. Vamos lá ver. 1.1, 1.2, 1.3, certinho. Então, esse 1,3, ele representa o valor na escala de 1 para 50, como nós acabamos de fazer aqui agora. Nós fizemos aqui uma ampliação ou uma mudança de escala. Nós tínhamos aqui uma figura, a primeira figura aqui na escala de 1 para 100, e nós transformamos essa figura na escala de 1 para 50, ou seja, houve uma ampliação da figura. Se você observar na escala de 1 para 100, você vai perceber que a medida de 1,3 na escala de 1 para 50, ela representa o dobro na escala de 1 para 100, ou seja, o dobro de 1,3 equivale a 2,6. Então você pode ver que na escala de 1 para 100, eu tenho 1 metro, 2, 2,5 e mais aqui um pontinho. Cada medida dessa aqui vale 10 centímetros. Então aqui eu tenho 2,6 metros. O que acontece quando você tem, por exemplo, um terreno? Suponha que eu queira, por exemplo, representar aqui nessa folha um terreno medindo 20 por 6. Então, se eu for na escala de 1 para 100, 20 metros representaria nessa escala 20 centímetros. Cada tracinho desse aqui, cada medida dessa aqui do escalímetro na escala de 1 para 100 representa 10 centímetros na escala real. Então, na régua que nós conhecemos, usual, nós temos essa medida aqui como sendo 1 centímetro. Nesse escalímetro, essa mesma medida de 1 centímetro representa 1 metro. Então, cada 1 centímetro da régua no escalímetro aqui representa na escala de 1 para 100, 10 centímetros. Então, por isso que eu tenho aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Então, se eu quero representar, por exemplo, um terreno de dimensões 6 por 20, perfeitamente eu poderia colocar as dimensões desse terreno em uma folha do tipo A4. Observe que a minha medida seria exatamente, aqui no papel eu teria 20 centímetros. Agora, o mesmo não poderia acontecer se eu tivesse que representar um terreno na escala de 1 para 100, de dimensões, por exemplo, 8 por 30. Por que não poderia? Porque se você for tentar colocar a escala de 1 para 100 a medida de 30 centímetros, você vai perceber que o escalímetro aqui, essa medida vai ser maior do que a folha de papel. Então você teria que usar uma escala menor ainda. Ou seja, você poderia, em um terreno de 8 por 30, você poderia representar isso numa escala de 1 para 125. O que aconteceria com essa escala de 1 para 125? Os seus 30 metros seria, na verdade, daqui até aqui. Então, essa medida, com certeza, caberia em uma folha do tipo A4. Vamos ver aqui, né? Você poderia estar colocando aqui
escala de 1 para 125, fixou aqui a régua T direitinho, e aí você ia marcar aqui, de 0 a 30. Então você teria essa medida como sendo aqui a representação de um terreno de 30 metros. Sabendo que a escala seria a escala de 1 para 125, ou seja, você reduziu essa medida de 30 metros 125 vezes em relação ao tamanho original. Então essa parte de escalímetro ela é bem interessante. Você pode estar trabalhando com a conversão aqui de escalas de maneira muito mais prática e mais rápida, como você viu aqui nessa situação que eu acabei de apresentar a vocês. Então é isso aí, vamos para outra etapa da nossa aula.